Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma semana para podermos fazer o comentário da lição de número 3 desse terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre está uma bênção do Senhor. E nós vamos aqui trabalhar o título O Despertamento Renova o Altar. O Despertamento Renova o Altar, lição de número 3, de 19 de julho de 2020, né? Estamos na metade do ano de 2020, um ano bastante complexo, difícil, mas que com a graça de Jesus nós estamos conseguindo vencer para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse trimestre estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Falei na primeira aula que esta é um trimestre, é uma lição que foi comentada pelo pastor Eurico Bergstein. Ela veio a calhar pelo tempo que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias complicados, mas nós temos a certeza de que o Senhor está na frente, que o Senhor está nos guiando e vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Toda aula que nós fazemos, todo comentário, toda a semana que nós temos o privilégio de estar aqui com vocês, com inscritos, não inscritos, professores, alunos, coordenadores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, nós começamos o nosso comentário, a nossa aula, sempre com uma palavra de oração. Vem comigo, vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento especial em que temos de poder fazer este comentário desta lição maravilhosa que vai falar sobre o despertamento que renova o altar. Muito obrigado, que nós possamos contribuir de alguma maneira, teologicamente, doutrinariamente, biblicamente, para os teus filhos que vão estar com seus alunos no próximo domingo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que maravilha é tudo que nós vamos colocar a fazer, se propor a fazer, sempre começar com oração. O texto áureo da lição está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Eu achei muito interessante a forma como a revista vem trazendo a lição de número 3, ela colocando alguns exemplos na leitura diária sobre altares que foram levantados por homens de Deus. O texto áureo ele está nos levando para a história de Elias. Todo mundo conhece a história de Elias, a forma como ele reparou ali o altar, fez uma vala ao lado, derramou água, e os profetas de Baal e de Azera ficaram todos fazendo chacota, achando que Elias estava doido, um maluco, um lunático, mas Deus desceu, meu irmão, com fogo que lambeu toda a água da vala e ali queimou o altar. Todo mundo conhece essa história e nós achamos ela assim, bastante interessante, que traz esse exemplo para a nossa vida espiritual. É algo que é físico, algo que é palpável, algo que é exemplificado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos aqui uma particularidade no que tange nós espiritualizarmos ou contextualizarmos para a nossa vida espiritual. Então, na leitura diária, como eu falei, nós temos o altar na vida de Noé, o altar na vida de Abraão, o altar na vida de Josué, o altar na vida de Gideão, na vida de Davi e o altar na vida da igreja. Então, nós temos aqui 5 exemplos no Antigo Testamento e um exemplo no Novo Testamento, onde nós, enquanto igreja, precisamos ter o nosso altar reparado. Note também que você vai trabalhar a lição com os teus alunos baseado um pouco na história de Esdras. Um panorama geral, ainda que nós precisamos considerar que a partir do decreto do rei persa Ciro, são repatriados um grupo, uma leva de pessoas para a Cidade Santa, para Jerusalém, para fim de restaurar o templo. Nós não podemos confundir a restauração do templo, que se deu com esses repatriados, essa recolonização,
né, do povo judeu que sai ali então da Babilônia, porque agora a Babilônia decai, ascende no império o Medo-Persa, ainda que Dario é um rei vassalo, né, o rei dos Medos, e nós temos o rei persa, que é Ciro, que, segundo Flávio Josefo, 200 anos antes, Isaías profetiza a respeito dele, e Ciro vai ter um contato com a palavra que fora profetizado, com os escritos, e ele, de pronto, coloca para que esse decreto se proclame ali um pregão para que estes homens e mulheres de Deus, eles venham ser repatriados para eles, então, reconstruir o templo do Senhor. Nós temos três templos, né? O templo feito por Salomão, este templo aqui, inclusive nós temos aí um cenário e uma palavra, né, do profeta Ageu, e também nós temos ali um enredo também, um pouco de Zacarias e Malaquias, que são já no pós-lúdio aí do Antigo Testamento, e nós percebemos que principalmente em Ageu, nós temos que aquela famosa, aquele conhecido versículo, né, melhor dizendo, é o versículo de capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Uma coisa que me chamou extrema atenção foi que na leitura bíblica em classe, em Esdras capítulo de número 3, e versículo de número capítulo 5, melhor dizendo, e versículo de número 12. Opa, vamos retomar aqui. Capítulo 3, versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, olha que interessante, né? Vendo perante os olhos esta casa, a casa atual, alçaram a sua voz em choro, né? Choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de sorte que ninguém conseguia discernir quem é que estava chorando de tristeza e quem é que estava chorando de alegria. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante é que a gente só vai ver a personagem Esdras no capítulo de número 7. Então, há um espaço de tempo, quando da recolonização do povo, da repatriação do povo judeu para Jerusalém, houve pelo menos 20 anos de um povo que resistiu para a reconstrução desse templo. A gente precisa compreender que as levas também dos repatriados, ela se deu a partir de alguns anos que nós costumeiramente conseguimos colocar dentro de uma linha do tempo. Então, voltam-se pessoas, né, para a Cidade Santa, permanecem ali. Muitos tinham o objetivo já de reconstruir o templo, mas houve embates, houve lutas, houve resistência, houve os filhos de Belial que se levantaram para que isso não acontecesse, mas de sorte que o templo ele foi erguido, né, ou reerguido, e Esdras é a personagem central para que toda a composição espiritual, toda a composição de vida, né, espiritual do povo pudesse chegar a ponto da nação se voltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Correto? O nosso objetivo geral é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Eu poderia citar aqui várias pessoas que conceituaram a palavra despertamento, né? Poderíamos citar o autor fulano de tal, o livro ciclano de tal, mas e você? O que é para você o despertamento espiritual? Será que as pessoas que estão pregando o despertamento espiritual estão realmente acordadas? Estão realmente despertadas para este avivamento espiritual, para esta vida espiritual, para essa questão de um avivamento, de um crescimento espiritual? Será que elas estão despertas ou despertadas a ponto de que os seus altares estejam renovados, reerguidos? Né? Como é que essas pessoas que pregam tanto, que falam tanto a respeito do despertamento espiritual, será que elas estão vivendo?
Então, esta é uma temática que toca muito em nós, né? No tempo que a gente está vivendo, e a gente está falando isso aqui toda semana, nós precisamos ser pastor da nossa casa. Nós precisamos ter o avivamento também na nossa casa. Tem muitos lugares ainda com diversas restrições. Aqui em Maringá, nós estamos aqui com 14 dias bem restritos, né? Do dia 8 aí de julho a meados aí do dia 20, 21, nós vamos ter aí pelo menos essas 2 semanas de uma série de restrições aqui na nossa cidade. Então, como é que a gente está fazendo para que essa chama não apague, né? Estamos tendo 2 cultos por semana aqui, na terça à noite e no domingo à noite. É decreto municipal, estamos cumprindo dentro de uma obediência às autoridades constituídas, que no caso é o prefeito do nosso município. Mas e a nossa vida espiritual? Será que estamos atrelados somente aos púlpitos? Será que somos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos somente dentro do templo? Será que conseguimos ser pastores dentro da nossa própria casa? Eu tive um privilégio muito maravilhoso já de alguns meses para cá, que foi voltar, de uma certa forma, trazer a ceia para minha própria esposa. Ela estava de trabalho, né, de plantão, não pôde ir à ceia presencial, eu fui e trouxe e pude ministrar a ceia num culto doméstico para minha própria esposa. Então, isso é uma satisfação, é uma honra, é uma forma de como a gente pode também nos posicionar como um homem de Deus, né, com você como mulher de Deus na tua casa, enfim, onde você estiver, se posicionar dentro de um despertamento espiritual, sempre nós buscando ao Senhor em oração, em jejum, em lágrimas, em súplica, né, na leitura da palavra, enfim. Temos alguns objetivos específicos que compõem cada tópico da nossa lição, que vai falar aí sobre elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, né, na antiga aliança, o que era isso, como é que esses altares eles eram erguidos, o que era oferecido nesses altares. A gente precisa perceber que o Antigo Testamento tem toda uma liturgia para a questão ritualística de se ofertar holocaustos, e no Novo Testamento nós não vamos mais ter este cenário, porque quem vai se sacrificar por toda a humanidade é Jesus Cristo. O sacrifício dele vicário é algo que divide a história, antes de Cristo e depois de Cristo. E é tão interessante e tão poderoso isso, que quando o véu do templo se rasga, ele não se rasga tão somente só de uma maneira literal, ele se rasga também de uma maneira espiritual. Nós temos agora o acesso, o sacrifício feito por Jesus nos dá acesso, acessibilidade para nós estarmos mais perto de Deus. Não que os antigos não tiveram, eles tiveram sim, olhando para frente, olhando para um futuro, para uma vinda desse Messias. Muitos, né, e na sua grande maioria, não conseguiram ver, mas todos aqueles que conseguiram contemplar fisicamente, pessoalmente, né, tateando, pegando, abraçando, teve o privilégio em nós, que pela fé acreditamos, repito, pela fé, não é pela ciência. Ciência significa a comprovação de alguma coisa, colocar alguma coisa no tubo de ensaio para poder comprovar, para poder trazer à tona, para poder se fazer a verificação em várias fases. Nós estamos falando aqui de fé, o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, não enxerga, mas nós acreditamos. Esse é o nosso Jesus. Entender que Cristo é o centro de nossa comunhão com Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João capítulo 14, versículo de número 6. Comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Esse terceiro tópico aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque nós estamos observando imitações de despertamento espiritual. Eu achei super interessante a forma como o saudoso pastor Eurico Bergstein coloca o tópico de número 3 e conclui aí no seu tópico de número 4. Essa edição especial da CPAD está muito maravilhosa e ele foi muito feliz em colocar isso. Se nos anos 90 já nós conseguíamos perceber nuances
dentro de uma teologia, dentro de uma doutrinação, dentro de uma formatação, de um paradigma que estava se destoando da verdadeira adoração a Deus, se a gente conseguia perceber movimentos ascendentes de uma maneira muito forte, e nós, historicamente, não estamos muito distante de outros movimentos. Historicamente, no século XX, explodiu de tantos movimentos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que foi um país que se alavancou no século XX na questão de um crescimento populacional, de um crescimento religioso, de um crescimento político, de um desenvolvimento de toda uma nação. E a gente consegue perceber que muitos desses movimentos tentaram imitar, tentaram assim maquiar a verdadeira adoração, e não é bem isso. Eu recomendo para você uma tese de doutoramento do sociólogo Paul Freston. Marque esse nome aí, Paul Freston. Ele trabalha 3 ondas do avivamento, né? A primeira onda, que começa aí com a Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Uma segunda onda, onde a gente vê igrejas como o Brasil para Cristo, Deus e Amor e Quadrangular. E uma terceira onda, que seria o neopentecostalismo, advindo da IURD, advindo de outras denominações que você pode ler e você pode ali pesquisar também em muitos outros componentes que está nas referências daquela tese de doutoramento. Também tem o doutor Gideon Alencar, no Protestantismo Tupiniquim. É outro livro que você também que eu indico para você comprar, ler, colocar aí na sua estante, para de quando em vez estar aí fazendo uma pesquisa. Ele também, o doutor Gideon Alencar, tem uma dissertação de mestrado que trabalha um pouco da história da Assembleia de Deus. Pesquisa aí na internet, coloca no Google aí, dissertação de mestrado do Gideon Alencar, e aí do sociólogo Gideon Alencar, e você vai ver, essas são as recomendações de leituras para vocês, correto? Então vamos aí, ó, nós temos uma introdução que vai falar da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegar mais perto de Deus. Isso é muito importante. Toda aquela população que foi repatriada da Babilônia a partir do Império Medo-Persa, a partir do decreto de Ciro, eles voltam com uma incumbência de reerguer o segundo templo. Mas existiam pessoas que lá ficaram naquela cidade que acabaram por ser uma resistência muito forte. Então, a gente precisa observar detalhes na história para a gente não poder nos perder. E o fato é que essa lição ela gira em torno também de um altar espiritual. Repito, como que nosso altar espiritual ele está erguido, está destruído, está só com água, deitaram fogo no nosso altar? Como é que nós estamos com o nosso altar perante o Senhor? Primeiro, o despertamento conduz o homem ao altar. Os personagens aqui da leitura diária, né, de segunda, terça, quarta e quinta aqui na revista, nos mostra que diversos personagens da Bíblia, quando em vez levantavam, erguiam um altar para quê? Para sacrificar ao Senhor, para que o cheiro da gordura daquele animal sacrificado viesse às narinas do Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você vai ter ali todo um know-how de sacrifícios que se utilizavam ali animais. No Novo Testamento, esse paradigma ele é quebrado, porque o sacrifício maior agora é na pessoa de Cristo. Algo sai desse tangenciamento material e vai para um campo espiritual. Nós temos aí também que o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro, aquele povo que foi repatriado, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Falamos isso daqui no comentário de Bolinha, né, o de Esdras e Neemias, o autor daquele comentário, de Esdras e Neemias, que é o Derek, ele trabalha exatamente isso. Houve uma resistência muito grande para
que eles pudessem reerguer este templo. Não foi nada fácil, não foi só porque Ciro decretou, agora nós temos aí o aval do homem, então nós vamos voltar e nós vamos reconstruir como num passe de mágica. Houve lutas, houve batalhas, né, espirituais, tensa, resistência pessoal. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. A gente precisa entender que quando os judeus saem da sua casa e vão para o cativeiro babilônico e ficam 70 anos lá, alguém vai se apossar. Saia da tua casa e vá embora para qualquer lugar e deixa a tua casa solta aí. Você vai ver que passado algum tempo que você volta, tem alguém morando lá dentro. Porque as pessoas se apossam da propriedade que não é delas. Existem pessoas assim. Abandona aí. Em São Paulo tem um monte de prédio abandonado, que um monte de família que não tem um teto, que infelizmente não tem um teto, porque as políticas, as gestões públicas precisavam dar um teto a essa pessoa, isso é garantido na Constituição, no artigo de número 5, né? Precisamos ter a nossa, desde o artigo 1º, nós temos direitos e deveres, e vá lá nessas grandes metrópoles e você vai ver, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, você vai ver prédios abandonados onde pessoas, famílias inteiras estão morando lá porque não tem um teto digno, né, porque os albergues não comportam, porque as casas de reabilitação, porque casas onde abriga essas pessoas em uma certa vulnerabilidade social não comporta, e essas pessoas acabam se apossando daquilo que não é delas. Então foi isso que aconteceu. É por isso que os samaritanos, que é uma raça misturada, os judeus vão odiar eles no primeiro século, né? Eles não vão querer saber de ter uma conversa amistosa. Os judeus não vão querer saber de ter uma conversa amistosa com os samaritanos de maneira nenhuma. Por quê? Porque havia um preconceito, havia uma espécie de xenofobia, havia uma espécie de, olha, vocês se misturaram, então vocês ficam para lá, e vocês não se misturam conosco, porque o nosso Deus não é o Deus de vocês, o lugar de adoração é aqui em Jerusalém, não é lá no Monte A nem no Monte B, não é na cidade de vocês. Então havia, sim, muito de uma religiosidade impregnada no templo, principalmente no coração dos judeus. Falei no vídeo passado, na lição de número 2, que a sinagoga, que era um paliativo, que provavelmente foi feito no cativeiro babilônico, e os judeus acabam trazendo isso para Jerusalém e acabam institucionalizando a sinagoga, a ponto de que nos tempos de Jesus um pobre que entrasse na sinagoga só servia para limpar, para fazer os serviços gerais. Uma pessoa que era enferma não, em hipótese alguma, poderia entrar, né? A gente percebe que tem uma ocasião em que o homem tem a mão atrofiada e ele está com uma capa e Jesus chama ele para o meio. Ninguém sabe como ele conseguiu entrar ali, mas o fato que ele queria era um milagre da parte de Deus. Então se institucionalizou, se colocou um monte de regra, suprimiu, pesou, sufocou os homens naquele tempo, a ponto de que muitas das vezes aqueles que eram de baixa situação financeira não tinham acesso nenhum. Muitas das vezes a sinagoga foi usada como tribunal para chicotear homens, para fazer represálias a pessoas, para castigar pessoas. Servia também de escolas, enfim, uma porção de coisas que a gente precisa trazer aqui a lume, né? Passando então adiante, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Sem um altar restaurado, não tem renovação, não tem despertamento, o povo dorme, o povo fica no sono da indolência, o povo fica apático, anêmico, espiritual, não há um despertamento. Temos na Bíblia o quê? Vários exemplos destes despertamentos. No tempo do profeta Elias, o texto áureo já traz isso para nós, né? Nos dias do rei Acabe, no confronto ali com os profetas de Baal, a gente já falou, o altar que estava quebrado, Elias foi lá e reparou o altar e o fogo do céu desceu. O piedoso rei Ezequias é um outro exemplo que nós temos aqui em mãos, né? No comentário do pastor Eurico. Então, nós também temos aqui que ele mandou purificar o templo e tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, o rei Acaz. Que coisa, né? Foi então aí
foi preciso uma limpeza, foi preciso uma restauração, foi preciso uma modificação, né? Ele ainda coloca aqui que quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Olha que interessante. Se mexeu na parte física e se movimentou o espiritual. Quando a gente vai fazer um churrasco, a gente não pode simplesmente deixar a grelha suja, né? Nós precisamos lavar para poder colocar carne, fazer uma asepsia ali dos instrumentos em que nós usamos. Isso é importante. Por quê? Porque se a gente faz as coisas de uma maneira relaxada, Deus não recebe. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, ou Sukkot, conforme aí a tradução. A festa dos tabernáculos é uma das 3 grandes festas, ou uma das 7 grandes festas que o povo de Israel eles celebram, né? E a festa dos tabernáculos aqui foi então celebrada mais uma vez. Eu acho interessante que essa festa dos tabernáculos, ela literalmente é alguém que levava suas cabanas e muitas das vezes acampava, né? E até dormiam quando das peregrinações para Jerusalém. Por isso, festa da tenda, quando você vai pegar a palavra no hebraico, você vai remeter isso à cabana, à tenda, e é muito interessante esse jogo de palavras que traz o significado maior da festa, né, de Sukkot ou Sukkot, da festa dos tabernáculos. O tópico de número 2, você vai debater com os teus alunos aí, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Debata com eles, chama eles para conversa, fale para os teus alunos o que eles acham de como a gente pode manter a nossa comunhão com Deus em tempos difíceis, como nós estamos vivendo. Vamos pegar exemplos, por exemplo, de Noé, que viveu no meio de uma geração totalmente corrompida, de Daniel, que viveu dentro da Babilônia e não se corrompeu, Sadraque, Mesaque, Abednego. Vamos citar exemplos de pessoas que viveram no meio de gerações completamente nefastas, de gerações completamente comprometidas na sua moral, mas não se corromperam. Nós temos o profeta Jeremias, temos o profeta Oséias, profeta Isaías, profeta Ezequiel, enfim, muitos homens de Deus que viveram em períodos difíceis. José, no meio do Egito. Às vezes é difícil a gente estar trabalhando num ambiente onde a gente vê que é carregado, quando vê que aquela situação é difícil de se lidar, às vezes com um companheiro de trabalho, às vezes com um chefe, às vezes com um serviçal. Então a gente precisa da graça de Deus para nós nos mantermos de uma maneira íntegra no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, onde nós formos, nós precisamos continuar sendo luz, né? E a graça do Senhor possa ser abundantemente na nossa vida. Então, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Olha que interessante, em Gênesis, a gente não precisa ir longe, já na abertura da Bíblia, na Gênesis, no começo, né, na porta de entrada, a gente percebe ali Abel adorando ao Senhor, né? Construiu ali um altar para sacrificar ao Senhor. O Senhor recebeu a sua adoração, uma adoração verdadeira. Aqui é um ponto também que eu gostaria de ressaltar e que você pode trabalhar de uma forma intensa, não sei se por live, se é presencial aí na tua cidade, mas você vai conversar que no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento que vai fazer o quê? Para o qual o altar apontava profeticamente. Aí vem Paulo, a igreja de Corinto, diz bem assim, ó, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Olha que maravilha, o sacrifício do Senhor, ele é maior. Ei, não é um plano B, é o plano A, não é o plano B. Deus não tirou uma carta da manga. Olha, eu estou usando assim, até uma palavra assim tão pobre, né? Tão simplória, mas Deus não veio com um plano B. Jesus Cristo, seu sacrifício vicário, é antes da fundação do mundo, meu amigo. Ele
sempre foi o plano A, né? Deus, na sua onipotência, na sua soberania, no seu poder, e Cristo, de uma maneira voluntária, antes da fundação, antes dos alicerces desse mundo, ele se voluntariou para este sacrifício e o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Até porque o tempo, o Kairos, não é o nosso tempo, não é o Cronos, né? O Kairos é um tempo de Deus. Deus, ele é o Senhor do tempo, porque para ele mesmo não tem tempo. Ele é superior a todas as coisas. Falei na aula anterior, não tem como a gente mensurar Deus. Vamos fazer um desafio? Pegue aí um papel, pegue uma caneta, rapidinho aí na sua casa, desenhe Deus. Coloque aí Deus no papel. Vamos fazer essa dinâmica como se você fosse uma criança, você voltasse aí à tua inocência. Pegue o papel e eu te desafio a desenhar Deus num papel. A nossa compreensão ela é pequena. Nosso pensamento é apequenado. A gente pode citar filósofo A, teólogo B, psicólogo fulano de tal, o antropólogo, o cientista, o astrônomo, os egípcios, os gregos, os romanos, os sumérios, os medo-persas. Olha que eu gosto da composição, da história, da historicidade do Império Persa. Você vai ver assim uma riqueza de detalhes, tanto para a construção de cidade, como na arte da guerra. Eu acho que ele só não batia os assírios, né, porque foram assim grandes guerreiros. Mas se você prestar atenção, todos esses reinos, eles são efêmeros, passageiros, e a gente consegue até desenhar, pintar, arrumar dali, citar acolá, mas nós não conseguimos. Por mais que nesses impérios tiveram pessoas super inteligentes, pessoas acima da média, nós não conseguimos mensurar quem é Deus. O nosso Deus é um ser aperfeiçoado em seu grau máximo. E ele, como eu disse na aula anterior, ele é. Ele não resiste. A nossa concepção de existência de Deus é porque a nossa mente ela é pequena. Nós não conseguimos raciocinar de uma maneira muito poderosa toda essa concepção de Deus. Deus é. Ele subsiste em si mesmo. Quem existe somos nós, porque somos criaturas feitas pelo Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10, eu amo esse versículo, pois nós somos feituras sua. Feitura, no grego original, é poimá, que quer dizer poesia ou poema. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo, quem? Jesus, tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal de esquina. 1 Pedro 2,7. Nossa, nós temos aqui uma série de versículos que fortalece essa questão da nossa comunhão com o Pai Celestial. Que no tópico de número 1, no subtópico 1 do tópico de número 2, nós temos toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Eu acho muito interessante. O Pai Celestial cumpre o seu papel, o Cristo, né, o Filho de Deus, cumpre o seu papel e o Espírito Santo também cumpre o seu papel no movimento, na formatação de uma reestruturação e de um paradigma para um altar apropriado. Olha que maravilha! Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a sua obra redentora com o sacrifício do seu Filho, que voluntariamente se entregou para morrer por nós, que jazíamos no pecado. Cristo se ofereceu, né, como oferta, né, como libação, levando sobre si os nossos pecados, nunca pecou. E o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer no momento mais de agonia, né, desde o Gólgota, desde o jardim, né, do Getsêmani até o Gólgota. Temos também que o Espírito Santo quer um despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Eu conversava com minha esposa ontem e a gente falava a respeito de que muitas pessoas não param, às vezes, para pensar como foi o sacrifício de Jesus. Nós estávamos montando um espelho aqui em casa e ela ficou com o braço erguido assim, poucos minutos, e ela já sentiu um peso, um cansaço, e ela fez uma indagação que eu achei muito interessante. E Jesus, né, que ficou pendurado num madeiro durante algumas horas, até ele entregar o seu espírito ao Pai, morreu por nós, o tanto que Cristo sofreu no Gólgota, e hoje as pessoas simplesmente
eu sou ateu, não acredito, isso daí foi só um profeta, é só mais um. Nós precisamos nos posicionar, sim, de uma maneira poderosa, de uma maneira firme, e acreditar que Deus Todo-Poderoso tem nos ajudado e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi real há mais de 2000 anos atrás. Então o Espírito revela, ele ensina, ele explica e ele também penetra. Você vai ter esta oportunidade de conversar aí com os teus alunos, você que é professor, os superintendentes conversarem com os professores. Ainda existem muitos lugares aqui no Brasil onde existe a aula dos professores para aqueles professores que são de outras classes. Então tem um bate-papo ali com o seu superintendente e nós podemos então pontuar juntamente com professores, com colegas, a partir desse vídeo, e você a partir de todos os recursos que você tem na sua mão, conversar e falar um pouco da atuação do Espírito Santo neste cenário, neste contexto tão especial. Síntese do tópico 2 fala que no Novo Testamento Cristo tornou o centro da nossa comunhão com Deus através da sua morte expiatória. Não é José, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Joaquim, não é ninguém. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nele não tem titubeio, nele não tem que a gente ficar pensando, será que é assim? Será que vai dar certo? Não, ele é o caminho, ele é o nosso elo que nos liga ao Pai do céu. Já falei isso no trimestre passado, nos comentários dos vídeos passados, que nós só veremos Deus através de Jesus. Grave isso. Nós só veremos Deus através de Jesus. Nós vamos ver Deus através da pessoa de Jesus. Não sei se citei isso em algum dos vídeos de lições passadas, mas vale aqui falar. Se falei, vou falar novamente. Se não falei, falo pela primeira vez. Aquele filme, A Cabana, tem o personagem principal, o Mackenzie, que ele vai formalizar vai na verdade se aproximar da pessoa que representa Jesus naquela trama, naquela história. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que é quando ele fala assim, por que parece que eu me sinto mais à vontade com você? Ele estava falando isso em detrimento da personagem que fazia Deus. E Jesus olhava para ele, o personagem que fazia Jesus olhava para ele e dizia assim, é porque eu sou como você, né? E Jesus, quando ele se apresenta aos discípulos, é um corpo perfeito, mas é um corpo palpável, e um corpo onde ele falou, olha, Tomé, coloca aqui a tua mão aqui na minha mão, coloca o teu dedo aqui na minha ferida, aqui do lado à minha direita, e tu vê, seja crente, não seja incrédulo. Então, tem coisas que é mistério, meu irmão, tem coisas que é maravilha de Deus, é nó teológico e não dá para ser desatado. Terceiro tópico aí, nós temos uma situação também bastante interessante, que é o cuidado com as imitações. Este tópico aí é um tópico interessante para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. Por quê? Porque, como eu disse no começo da aula, há muitas imitações, há muitos shows em lugar de culto, há muita ornamentação externa e pouco altar. Há muita estrutura física e há pouca estrutura espiritual. Pastor Hernandes Dias Lopes, numa das suas preleções, ele fala que nós temos muito número de evangélicos no Brasil, mas pouco fazemos a diferença num país que precisa de uma reforma espiritual, como aconteceu lá do povo judeu. Se você estudar o livro de Esdras, se você estudar o livro de Neemias, o livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, se você estudar personagens como Zorobabel e muitos outros personagens deste tempo, depois do cativeiro babilônico, você vai perceber que há um esforço para uma renovação espiritual de toda uma nação. O ser humano ele é capaz de reconstruir a sua nação em poucos anos. Uma nação afetada pela guerra. Por que é que nós não podemos fazer com que a nossa nação, de uma maneira espiritual, venha aos pés do Senhor Jesus? Uma nação como a do Brasil, tomada pelo tributarismo,
tomada pela corrupção, tomada por falhas morais, éticas, precisa sim de uma atuação enérgica e da presença dos homens e mulheres de Deus. Alguns dizem que, nesse tópico de número 3 aqui, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição. E aí o autor fala que concorda plenamente. Por quê? Porque são movimentos de aparência, são movimentos aí que o homem aparece mais do que Deus. Se não tiver lá a foto do pregador, se não tiver a foto do cantor, eu acho interessante isso, porque eu já fui para muita capa de banner de pregação, mas eu gostei demais quando meu pastor presidente falou num culto de doutrina, numa terça-feira, que ele disse que às vezes se preocupa tanto em fazer o banner, em fazer o marketing para o povo ir para a igreja, que o povo se esqueceu de que ir para a igreja é ir voluntário para adorar a Deus. Tem que ter o pregador fulano de tal, tem que ter o quebra-tudo, tem que ter aquele que foi nos Gideões, porque se não for, não pega fogo. Se não tiver o paralítico levantando a cadeira de roda, o povo não vai mais para a igreja. Se não tiver o morto ressuscitando, ninguém vai mais para a escola dominical. Que avivamento é esse? Que despertamento é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de pessoas somos nós? Parece que estamos sempre nos movendo se tiver alguma coisa que nos chame a atenção mais daquilo que nós podemos dar. Parece que a gente só consegue dar ou retribuir se algo primeiro se chegar a nós. Né? Se nós estamos tanto assim com um olhar pragmático, eu me aproximo de você pelaquilo que você tem e não pelaquilo que você é. E que essas coisas vão inundando o nosso coração, e em vez de nós oferecermos uma adoração verdadeira, o que nós fazemos? Nós muitas das vezes falseamos, nós muitas das vezes maquiamos, nós muitas das vezes estamos que nem Caim, traz o fruto da terra e coloca lá, de qualquer maneira, a ponto de Deus não aceitar. Não disse que os frutos estavam estragados, hein? Não disse isso não. Disse o que a palavra de Deus disse. E ele trouxe, ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra e ali fez a adoração ao Senhor e o Senhor não recebeu. Então, não somente hoje, mas em toda a linha histórica, século XIX, século XVIII, nós temos muitos movimentos que foram movimentos assim, muito sorrateiros, que vieram maquiando, né? Meu Deus, que situação terrível, né? Movimentos que parecem ser movimentos proféticos, de avivamento, de despertamento, mas que é só barulho. Quando passa, ninguém se converte, ninguém muda de vida, ninguém muda em casa, ninguém cria bem os filhos, e assim sucessivamente. Esse despertamento tem que vir para mudar a nossa vida. A gente precisa acordar, despertar, e não somente despertar, mas renovar o nosso altar. Muitas das vezes quebrado, muitas das vezes canteado, cheio de poeira, precisando que a gente coloque a mão na massa, ferir a nossa mão nas pedras. Precisamos lascar as pedras, colocar uma de uma maneira que venha casar com a outra e erguer o nosso altar. Eu estive no Peru e eu achei muito interessante que por onde a gente passa nas estradas lá no Peru, eles vão colocando pedra em cima de pedra, vão ajeitando de uma maneira em que a sua construção das próprias casas, da casa dos nativos, elas ficam de uma maneira muito, muito certa, muito bem feita. E quantas pessoas não rasgaram ali a sua mão, não sangraram para fazer aquele tipo de movimento. Então, nem todos os movimentos são movimentos do Espírito Santo, meu irmão. Nem todos os movimentos são movimentos advindos do Senhor. Tem muito aplauso, tem muito show, tem muita dancinha sensual, né? Tem muito aí funk gospel, fulano gospel, não sei o que gospel, enquanto a gente precisa ser servos do Senhor. Precisamos ser servos do Senhor. Precisamos nos colocar na posição. A lição é forte, mas nós estamos defendendo o nosso padrão. Se as pessoas que acham que existem padrões diferentes e podem se adequar a eles, as pessoas são livres. Ei, nós estamos conversando com pessoas livres. Se você quiser atravessar a rua e buscar qualquer outro tipo de igreja, ninguém vai te impedir. O Estado ele é laico, ele não pode se posicionar a respeito somente de uma religião, mas nós estamos aqui pregando Cristo,
o Cristo que salva, que liberta, que cura e que um dia vai levar para o céu. Então, precisamos aí ter cuidado, né, com toda essa situação que não tem às vezes menor aí reverência ao Senhor, e as nossas igrejas precisam se cuidar e ser luz em tempos de trevas. Que Deus abençoe o nosso coração. Essa lição foi maravilhosa. Você vai ter tempo aí para debater com os teus alunos, vai ter tempo para você trabalhar temas como despertamento espiritual, como o altar. Você vai ter tempo para trabalhar até avivamento, que é uma outra temática, mas que você também pode casar. E você pode também fazer uma correlação com essa situação da questão da pandemia, da crise que nós estamos vivendo. Se no tempo de crise o povo judeu conseguiu sobreviver, nós também vamos conseguir sobreviver e passar por isso. E se as coisas piorarem, pode saber que esse é o prenúncio da volta de Jesus. Não tem um dia, não tem um horário, não tem um ano, mas os sinais estão aí, precisamos estar atentos aos sinais. Deus em Cristo abençoe. Você se inscreva no nosso canal, vem junto conosco, deixa aí o seu comentário, deixa o seu gostei e compartilhe com mais pessoas. E toda semana estaremos aqui gravando, deixando a nossa parcela de contribuição. Um abraço a todos os inscritos, um abraço a todos aí do canal, do portal da IBD, do canal Fé em Foco, de muitos